Estava fazendo uma breve reflexão sobre as origens das crenças e essa reflexão ela me trouxe alguns apontamentos que eu gostaria de compartilhar. Nós cristãos, né? Eu me incluo como cristão. Então, nós cristãos cremos em um Deus judaico, assim como os muçulmanos creem no Deus judaico e os judeus, que não tem nada a ver com o israelita ou israelense, que israelita ou israelense é quem nasce de uma determinada tribo ou determinada nação, mas judeus são aqueles que praticam o judaísmo. Então é um Deus judaico. Então são três religiões e elas partem do mesmo Deus, o Deus judaico, que nas três religiões são o Deus de Abraão, que a história, o plot histórico dessa religiosidade vem de Abraão, que é um hebreu. Ele não é ainda israelita, ele é um hebreu, descendente de Eber, por isso hebreu. Ele sai da terra dele por conta de uma promessa feita por um Deus. Então é ali que tem início a religião. Ali é o contato de Deus com Abraão que dá início à religião abraâmica, né? Descendente de Abraão. É a religião do Deus judaico. Mais à frente, então, ele se identifica com Jacó e se chama o Deus de Israel, porque este Deus muda o nome de Jacó para Israel. E mais à frente, né, a partir do filho dele ser Judá, e aí chama-se a região de Judéia, ou da tribo de Judá, e a tribo de Judá se torna se torna a tribo dominante. Então, a partir da tribo de Judá, se deu o nome de judeus, judaico. Então, mas o Deus é abraâmico. Então, essas três religiões concordam que o Deus que elas acreditam é o Deus abraâmico. E este Deus abraâmico, ele tende a ser o Deus verdadeiro. Por quê? Porque todos os outros deuses, os deuses mais conhecidos, eles têm formas humanoides, ou próximas do humano. Ou seja, a distância da imagem do Deus para os seus adoradores é tão pequena, ou do seu Deus para algum animal ou algum outro símbolo terrestre é tão pequena que ele pode passar por um habitante deste planeta. E já o Deus abraâmico, ele deixa bem claro que a sua forma não é como a nossa. Quando ele diz que faz imagem e semelhança de si mesmo, é figurada. Por quê? Porque se tivesse imagem e semelhança, a gente teria como fazer uma estátua dele. Mas ele deixa bem claro que ele não é como os que o adoram. Ele é diferente. E ele tem três atributos, ele tem vários, né? Mas três atributos são de concordância das três religiões, que é todo poder, todo conhecimento e presença em todo lugar, que são as três omnis: omnis potentia, omnis presentia e omnis scientia, que é onisciência, onipresença e onipotência. Aí a gente tem que entender o que quer dizer essas três palavras. Vamos começar com omnis presentia. A gente geralmente entende que onipresença quer dizer que ele está presente em todos os lugares. E a gente confunde essa
presença em todos os lugares, colocando que existem pontinhos. Então ele está aqui, está ali, está ali, está ali, está lá, está ali, está lá, está em todos os lugares, mas não é assim. É o contrário. É que todas as coisas têm que estar dentro dele. Todas as coisas estão dentro, imersas, dentro da entidade. Porque se não tem, ou seja, se ela ocupa todos os lugares, que ela está em todos os lugares, o lugar tem que estar dentro dela. Por exemplo, você tem uma casa, a casa está dentro de um terreno, o terreno está dentro de um loteamento, o loteamento está dentro de um bairro, o bairro está dentro de uma cidade. Então, se você está dentro da sua casa, você está dentro da cidade. Não, eu estou dentro da minha casa. Não, mas você está dentro da sua cidade. Porque as coisas estão uma dentro da outra. Então, não importa onde você se mova dentro da sua casa, vai ser a cidade. Você pode ir no banheiro, ainda é a sua cidade. Você pode ir no seu quarto, ainda é a sua cidade. Não tem nenhum lugar onde você vá, que não dentro da sua casa, que não seja a sua cidade. Existem alguns casos aí que as pessoas conseguem construir as casas nas divisas entre uma cidade e outra. Então metade da casa está numa cidade e metade está em outra, né? Mas mesmo assim as duas cidades, elas estarão ou no mesmo estado, ou pode acontecer o caso de ser a divisa entre um estado e outro. Mas mesmo assim os estados estarão dentro de um país. Mas pode ser o caso de que além de terem dois estados, também tem um pedaço da casa que está num outro país. Mas os países estão no mesmo continente. E tem o caso da casa estar numa divisa de dois continentes também, mas os continentes estão nos hemisférios. Os hemisférios estão no planeta. Então todas as coisas estão uma dentro da outra. Como uma caixinha dentro da outra, uma caixinha cada vez menor. E assim o universo tem que estar contido dentro da entidade que os judeus entendem como Deus e que os cristãos e os muçulmanos também, eles têm que estar dentro. Por isso que se caracteriza como omnis presentia. Ou seja, ele não está presente em todos os lugares. Todos os lugares estão dentro dele. Tudo está dentro de Deus, por isso que ele está em todos os lugares. Não tem como você estar num lugar e ele não estar. Não tem como você excluir um lugar. Não, aqui Deus não está. Então, isso que é omnis presentia. É presente em todos os lugares. Mas, como a gente tem esse costume de botar um pontinho lá do outro, a gente perde a noção de que, na verdade, é que todos os lugares estão dentro de Deus. E isso aponta numa outra direção de pensamento. A gente tem que pensar. Então, ele tem omniscientia. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Bom, partindo do princípio que ele está em todos os lugares, porque ele, como criou todos os lugares, se ele criou, ele organizou as regras, ele organizou tudo. Ele fez toda parte. Tem alguma coisa do nosso universo que ele não saiba? Tem como acontecer alguma coisa que ele não tenha conhecimento? Tem como se fabricar algo que não seja do conhecimento prévio dele? Não tem como, porque ele criou as regras. Tudo só pode acontecer dentro das regras que foram criadas. Então isso é todo o conhecimento. Nada pode acontecer fora do conhecimento, porque o universo está dentro da entidade. Não pode acontecer nada dentro da entidade que ele já não tenha previsto. E aí a gente chega na outra coisa, que é a presença, onipotência, onisciência, onipresença, todo o poder, né? Omnis potentia. Então, a partir do princípio que tudo está dentro dele, tudo foi feito de acordo com as regras dele,
Não existe nada mais poderoso do que ele. Por quê? Porque vamos imaginar uma pessoa pintando um quadro. O quadro é a criação dele. Ele está pintando o quadro. Ele pinta o céu vermelho, o rio cor-de-rosa, a grama marrom, o sol verde e assim por diante. Ele pinta tudo com cores de acordo com a vontade dele. Existe como o quadro, por si mesmo, sem nenhuma interferência, mudar alguma coisa de si mesmo? Não tem como. Mas ele, como o pintor, ele pode vir com outra cor e modificar o seu próprio quadro. Então, porque o quadro é criação dele. Então, assim é o Deus judaico, né, o Deus abraâmico, essa entidade, ela criou, ela fez as regras. Então, todas as regras estão submetidas a ele. Tudo está submetido a ele. Por isso que é todo o poder. Sem exceção. Não existe algo em exceção. Se a pessoa diz que algo está em exceção, ela está errada. Não pode haver exceção.